Amigos por carros, bem-vindos a mais uma Cartigo e hoje nós estamos aqui para falar sobre novidades automotivas do país da bota, da Itália. Ferrari e Pagani. Que é isso? Que país da bota? Itália é uma bota. Eu entendi o que você quis dizer, mas... Você Que horrível. está chegando agora, Cartigo é um oferecimento da Lion Sound, tudo que vocês precisam para melhorar o seu cotidiano com o seu automóvel. Película protetora, PPF, Apple CarPlay, sensor de estacionamento, câmera de ré, Insufilme, película anti-vandalismo. Destravar também, né? Que esses sistemas de carro, você vai andando e ele trava tudo. Você tem que vir aqui na Lion para destravar, Mas né? vamos lá, vamos começar a falar daquela montadora que você tanto ama e que eu também tenho um carinho especial, Ferrari. Então, a gente teve 2 lançamentos aí numa live que a gente teve no Amigos por Carros. Eu comentei que até alguns planos aí que já vinham acontecendo. A F8 não é um carro que vai ficar muito tempo. Até eu já peguei a data. Em 2022 o carro já sai de linha, porque ela entrou agora... Ela entrou agora em série, na verdade, né? Você conta a partir de agora. Então, junto com a Spider, não vai ter versão semipista mesmo. A ideia, o que estava acontecendo com a 488, GTB, as vendas, cara, estavam ruim. Sim. Então, se já estava ruim, que agora a gente teoricamente estaria no próximo da metade de vida do carro, não sei, talvez isso, é melhor você, já que você lançou a pista e foi um sucesso lá fora, vamos dar um up na F8. Até o pessoal fala que a F8 é o que a 488 GTB devia ter nascido, é aquele conceito que eu tenho do DBS Superleggera, que ela tinha que ter nascido, que era o DB11, tinha que ter... O que eu falei? O que eu falava? Não sei, não lembro. Falava a mesma coisa, que eu achei assim, palmas não fui eu, o pessoal que está falando. Palmas para a Ferrari pelo seu 3.9 V8 biturbo lá na 488, mas um carro que até por essa tentativa nefasta do mercado de querer transformar carros turbos em carros que tenham experiência que pareça aspirado, a 488 GTB foi um carro que, a meu ver, deixou a desejar. Aí vemos com a pista que a Ferrari é capaz de lançar um carro capaz de peitar de frente isto aqui e o 911 GT2 RS. É complicado porque ela não é concorrente disso aqui, né? Então, Nunca ela não foi, mas é naquele pessoal bololô acaba da comparando. linha reta, do straight line. Porque a questão é o seguinte, o que nós temos quando o assunto é a pista, ou, no caso, a F8 Spider, né? são os mesmos 720 cavalos para Isso. 78 kg de torque num câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. É o conjunto que está na pista, né? O motor não tem muito a ver com o motor da 488 GTB, Não, é bem o motor diferente. da pista que é derivada da É de 488 GT, que é um motor com pistão, biela, virabrequim e volante de motor em titânio. Sim. Ou seja, pronto para girar até a estratosfera, porque é um material extremamente resistente e extremamente leve. Inclusive, um dos planos da Ferrari, para quem está acompanhando a gente, que eu comentei até na live, que eles pensam em lançar o suspiro final no V8 aspirado, que eles querem usar exatamente tudo forjado, que é a grande questão de aguentar, que eles estão falando que vai chegar até 12.000 RPM. Aliás, a Cosworth quer fazer isso com Valkyrie, né? Se você me permite um T50. comentário, antigamente você deixava esses materiais em titânio para o carro aspirado girador, porque o nível de peso sobre os componentes, de estresse sobre os componentes, a cada 1.000 RPMs a mais de corte de giro, cresce numa exponencial, se não me engano, geométrica. Então o que acontecia? Os motores aspirados eles tinham que ter componentes de muita resistência e leveza. Quando você jogava na equação as turbinas, a sobrealimentação, aquele peso que vem em cima do pistão, naturalmente que os motores turbinados, até poucos anos atrás, eles eram motores mais pesados, com componentes mais pesados. Tanto que o componente, o pistão, a biela forjada, ele é mais pesado que o original, justamente para aguentar mais pressão. Chegamos num ponto da indústria automobilística hoje que você consegue utilizar esses materiais, como o titânio, num motor turbinado, certo? Bom, Capota 14 segundos, abre e fecha, mas fale. 20 quilos mais leve do que a antiga 488 Spider e 20 quilos mais pesado do que a 488 Pista Spider. Eu não sabia que lançou uma 488 Pista Spider, eu tinha esquecido disso. A gente viu. Eu sei, na me deu França, branco. Junto com as SP1 e SP2. Então, tinha me dado branco. O pessoal fala que o equilíbrio desse carro ele tá melhor que o da pista. Vou contar na pista Spider, vai. Porque eles mexeram em melhoria de chassi e eu já tinha dito até na live, 2 amigos estiveram lá nos eventos de lançamento.
E eles falaram que a Ferrari teve que retardar algumas coisas na F8. Deixou um câmbio um pouquinho mais lento e prolongou porque o carro está sendo mais rápido que a pista. E eles fizeram uma coisa que é aquele negócio assim, eu gosto às vezes de mergulhar um pouco nos aspectos de engenharia, porque eu tenho admiração, não porque eu entendo, tá? Eles colocaram um negócio chamado wall effect, que é o efeito parede. Quando você chega no corte de giros do motor, o que acontece? Isso significa o quê? Que o motor está dançando ali para cá, não o motor em si. A entrega de potência e torque oscila ali. Na verdade é o momento que você já está enforcando o motor. Num carro turbo, teoricamente, um estresse absurdo você consegue chegar no corte de giro e em muitos carros turbo ainda você está na ascendente. Isso. Então o que isso é bom? O giro vai bater no corte, vai segurar, tipo fanho, o galo fanho. E o que acontece? Se você não tem, você tem aquela entrega linear de motor, você sabe que o motor não vai ser um fator na equação de atrapalhar o balanço do carro. Sabe? Mas você sabe que eles colocaram, se você vê, tá saindo nesse momento já alguns testes da F8, normal, a coupé. Ela faz só que ele faz isso, faz muito rápido, ele não fica que nem, acho que uma versão do 350Z ele ficava, não era? Era um motor que até 2007, 2008, aí depois ele não fica a ideia assim. é justamente manter um regime uniforme de performance em altos giros. 0 a 100 km por hora em 2,9 segundos, 0 a 200 em 8,2 segundos, máxima de 340 km por hora, números que, a meu ver, a Ferrari parece que ela padroniza, né? Porque nós vamos falar de outro carro aqui que é basicamente a mesma coisa de número. Mas uma coisa que me encanta muito e que acho que, assim, se tem alguém aí assistindo que é comprador de Ferrari, que a gente sabe que tem. Um monte. Aqui no Brasil, acho que isso é extensível também, que é o plano de manutenção incluso por 7 anos. Tudo bem, mas olha quanto você paga no carro. Mas, cara, simplesmente o sossego que você tem de ter 7 anos de manutenção inclusa no seu automóvel, tirando itens consumíveis como pastilha, pneu, cara, é um sossego a mais. Você sabe que isso é um plano que tem desde a 458, né? Sim, que eles eu colocaram acho um novo padrão de 5 qualidade. anos. Na 458 acho que já era 7, não era? Era. Porque eles vieram, porque era a grande questão da Ferrari, aquela questão de, que quebra tal. Ele falou, não, então a gente mexe na... A história é o seguinte, você tem que fazer uma revisão a cada ano ou 20 mil quilômetros rodados, o que acontecer primeiro, certo? Mas já que estamos no reino dos conversíveis de Enzo Ferrari, vamos falar de outro carro que é a primeira em produção em série depois de 50 anos. Spider, né? Então a gente está falando da 812 GTS, estava também junto no lançamento lá, o mesmo motor V12, é uma Superfast conversível. É o que eu brinquei com o Gustavo, Targa, que eu brinco com o Corne porque aquele negócio da Porsche, quando ela lançou, acho que o GT2 RS Club Sport, que seria diferente da 935, o Moby Dick novo. Sim. Esse carro, o que seria diferente dele da SP2, por exemplo, entendeu? Lembra da SP2? Sim. Que é o mesmo powertrain. Que é a mesma coisa, só que Special Prototype para 2 pessoas, né? E tem a SP1 também, né? Special Prototype para uma Exatamente. pessoa. Então, assim, basicamente esse carro é de produção em série contra edição limitada. Acho bonito a SP2, não sou tão fã da Superfast, mas... Eu vou falar uma coisa. Hoje, a gente toma isso como garantia. Mas está nos suspiros finais esse motor V12. Então, eu acompanho muito o que está acontecendo lá fora. Talvez nas outras artigos eu comente mais extensamente, mas a Ferrari falou que vai manter o V12 enquanto ela puder. Assim como a Lamborghini também declarou, vamos assim até o final, até quando der. Até nessa F12, por exemplo, ele tem uma tecnologia que eles chamam de Stop Start on the Move, que eu estava vendo, que é o seguinte, cada vez mais... basicamente, cada vez mais a questão do Euro 6, mais o filtro de partículas. A GTS também tem um filtro de partículas, a Superfast não veio com isso, acho que agora deve começar a vir. Basicamente, você está no modo esporte, ele não funciona no race, no esporte você está, sei lá, a uns 80 por hora, você tira o pé do acelerador, ele apaga o motor. O motor continua girando, mas ele não está tendo queima, digamos assim. Então, você toca no acelerador, ele entra de novo. Eu senti uma sensação parecida quando a gente pegou aquele Countryman híbrido e aquela 530e, passando alguns dias, eu percebi que o carro é tão silencioso que em algum momento você não vê o start do motor. Ele está girando, mas parece que num regime muito mais tímido. É tipo isso, sabe? O famoso coasting. Acelerador, exatamente, é o coasting. Você percebe, você dá um toque no acelerador, ele já dá uma acorda, sabe? Opa, tô acordado o que você precisar.
É isso mesmo, cara. E é bom, a Ferrari agora traz 2 sistemas inovadores, que é o seguinte, você que não sabe jogar de lado, ela vai te falar o que fazer, e você que está com medo da hora que você vai sair de lado, ela também vai te avisar. Isso já tinha, você sabe, né? É o sistema FPP, isso, exatamente. Que eu esqueci a sigla agora, como é que é a tradução em inglês, alguém vai escrever na tela. Mas não tem problema. Ele avisa justamente aquele momento que a gente já brincou várias vezes. Como é que você dirige um carro esporte? Como é que dirige, Edu? Você que acompanha. Com o que se dirige um carro esporte no limite? Com a bunda. Perfeito. Então, o que acontece? Você que não tem a bunda afiada, o carro vai te ajudar. Ele vai falar, opa, tá chegando, vai soltar, você pode segurar. E depois que soltou, realmente quis soltar, por exemplo, você não precisa mais do Leone. O Leone foi dispensável, ele não precisa mais dar aula de drift para ninguém. Compra uma 812 GTS que ela vem com o coach pronto. Opa, soltou. O volante vai dar inputs para você fazer o movimento certo. Para o pessoal entender, ele funciona basicamente assim, só para ter uma ideia, esses carros de hoje, eu não sei se a Carrera McLaren tem isso, mas essa 530e tem. Se você está eu lembro da M5 quando a gente andou, tinha isso. Você está na faixa e você vai invadir a faixa, o carro ele dá um toque, tipo lane assist. Você percebe que o volante fica levemente mais duro, que ele te induz a jogar de volta, é tipo isso, sabe? Então, tipo, segue, relaxa, eu sei o que eu estou fazendo. No caso da Ferrari, ela vai falar assim, contra esterça, arrombado. Agora, isso daí você tem o passo curto virtual, que é a roda traseira esterçante, que também ajuda a fazer curva, side slip control. Chama. Inclusive, teve mídia brasileira alta aí chamando do passo curto virtual, o PCV, né? O sistema de. Como é que chama? O Virtual Cockpit. Eu falei, meu Deus, e é mídia grande brasileira, hein? Falando segue isso. O jogo, é complicado, mas ó, a questão é a seguinte: por ser uma conversível, todo conversível é mais pesado que a sua versão coupé. E no caso é 75 quilos mais pesado do que a Superfast. E, obviamente, minimamente menos rígida, tá? Mas aí que a gente chega na performance. Este carro, meu amigo, ele é, em todos os aspectos, 0 a 100 empata com a F8 Spider, que a gente acabou de falar. 0 a 200, ela é mais leve. Isso que você fala... Mas eu teria ela no lugar da F8. Do que você fala, então eu já penso ao contrário. Que o pessoal fala, esse carro... Eu tenho certeza que a F8 é em todos os aspectos mais rápido que esse carro. É porque a F12, cara, é um carro muito maior. A Ferrari já confessou que hoje ela mantém o V12 em linha, essa configuração em homenagem à tradição dela, não porque é o caminho a ser seguido mais eficiente. É isso aí. É mesmo aquela discussão quando estava para lançar esse carro 992, que tinha um boato que poderia ser 4 cilindros. Falei, tudo bem, a gente tem o 912 na história, que é o 911 4 cilindros, eu acho que ela não vai jogar isso fora tão cedo, sabe? Enquanto puder os 6 cilindros, então segue, né? Já que nós falamos da gloriosa Ferrari, vamos falar de Pagani. Então, Huayra BC Benny Caiola Roadster. Exatamente. Então, assim, a Pagani... Benny Caiola é um amigão dele, foi um dos primeiros consumidores. Que teve o primeiro Zonda S, era um amigo do Horácio. A questão do... Isso que é amigo, hein? Antes de entrar na questão, a gente tem alguns problemas já surgindo hoje. Primeiro, a Daimler anunciou que não vai desenvolver nenhum motor novo de hoje em diante. Daimler, a gente coloca Mercedes, Smart, a gente tem a Freightliner, que é que faz aqueles caminhões, e tem umas outras empresas menores de picape, até uma divisão da Mitsubishi aí. Então, assim, o Horácio, quando ele fez aquele negócio com o Juan Manuel Fangio, foi recomendado, na verdade, o Juan Manuel Fangio recomendou a Mercedes para tipo, olha, se você construir um carro que seja com motor Mercedes, não tudo vai mais, inventar um motor. Então, e agora, como que fica isso? Porque esse carro, ano que vem vai ter o sucessor do Huayra, mas... Não seja melodramático. Sei lá, diga. Porque a questão é o seguinte, primeiro, a Mercedes nunca doou um motor novo para o Horácio, sempre foi baseado num projeto antigo que era aprimorado. Segundo, o fato da Daimler não desenvolver motores para ela não quer dizer que, on a commission, ela não vai continuar desenvolvendo, especialmente para continuar demonstrando algo. Vejo de outra forma isso. Inclusive a AMG está junto nisso, viu? Eu tenho certeza que a Mercedes, inclusive, vai dar as mãos mais fielmente ao Horácio, porque o Horácio provavelmente não tem que se adequar à bagatela de legislações que as outras montadoras maiores têm. É que isso é uma discussão maior que eu queria ter, talvez, numa outra cartilha ou um episódio só nisso, porque eu estava lendo muito sobre meio ambiente e o que está acontecendo na Alemanha. Tem umas coisas que não é mais grandes empresas. Por exemplo, eu descobri que tem mais de 80 termoelétricos na Alemanha.
E o que acontece? Não, então, mas o que acontece? Até 2028 eles querem desligar praticamente todas, tipo 90%. E isso com uma matriz energética de carros elétricos, de ônibus elétricos, Não, mas caminhões é que elétricos. isso é uma discussão maior, não dá para falar dentro desse da Pagani. Sim, também acho que não dá para ser mas, tão assim, raso. o que eu tô te falando, o ciclo, não sei se é palavra, tá fechando para todo mundo. Então vamos lá, quem que você acha que é o maior mercado consumidor desses carros? Você acha que é a Alemanha? Não, o problema é que não é isso. Você não vai poder produzir na Europa. Não tem Não é problema. só na O Alemanha, que vai na Europa. acontecer? Vamos para outro lugar e Então, vamos vender para a China. Essa é uma teoria que eu tenho. Que Vamos eu vender não para o sei Oriente se Médio. isso vai acontecer. Eu tenho certeza. Mas eu fiquei imaginando a longo prazo o que ia acontecer com Ferrari, Lamborghini e Porsche, se vão ficar em Stuttgart, se vão ficar em Maranello e tudo mais, que eu acho que a gente vai ver essas marcas aqui, eu não sei se a McLaren vai estar nisso, mas talvez exatamente tirar de lá e ir para um outro país que não tenha. Eu tenho essas restrições. certeza que esse vai ser o futuro. Será viu? que alguém vai fazer Tenho, isso? certeza. A Onde Ferrari houver já- consumo, vai haver venda. A Ferrari já deslocou o desenvolvimento dela, não está mais na Itália, agora está na China, está em Xangai. E por isso ela vai lançar um monte de modelo. E eu não duvido uma hora também ela falar, então, a gente não vai produzir mais na Itália que não dá mais. A gente vai produzir na China Quem agora. vai perder? Se alguém acha que realmente o problema da poluição mundial está nos automóveis, está precisando entender como funciona a dinâmica, porque tem muitos outros setores que poluem e pioram muito mais do que os automóveis. Mas bom, discussão complexa. É que isso é- De isso é volta mais complexo, ao mas- Benny Caiola Roadster. A história é o seguinte. Apesar de ser um Roadster, ele é capaz de gerar até 500 kg de downforce a 280 km por hora, que é um número absurdo para um carro. Você sabe que Roadster. ele é um quilinho mais leve, né, que o Coupé. Eu fui atrás de peso, né? Porque ele está mexendo nos componentes também de estrutura do chassi e eles vão evoluindo os materiais. O carro é um pouquinho, é 1 quilo mais leve só que o... Isso lógico que pesa seco, né? Porque é aquela coisa que o... Os você italianos muito não divulgam peso com fluidos. É 1.250 o curb para weight. 1.100 e pouco, assim, a diferença da... Mas é isso daí. Apenas 40 unidades serão produzidas, deixe-me ver... Então, é o V12 6.0... Vamos ver quanto tempo eles vão conseguir manter isso. Cara, é assustador, porque eu acho até que o Huayra ele não é um carro que brilha muito em desempenho na vida real. Mas os números são muito fortes. 6.0 V12 biturbo Mercedes com 800 HP para 101 kg de torque e um câmbio de 7 velocidades que é sequencial, não é de dupla embreagem. Tranco. Né? Coisas interessantes. Freios de 398 mm de disco na frente. Tipo, vocês têm noção disso? Por exemplo... Se você pegar um Carrera S desse, é 350 mm, ou seja, tem 50 milímetros a mais para um carro que é mais leve até, inclusive. Tá? Eu não lembro E é da Bentley, mas o carbocerâmica. Bentley tinha um recorde de ser o Fly Sim. Spur, o Speed lá era o maior que tinha. E bom, os pneus não podiam ser outros que não os P0 Troféu R, aquele momento que a gente tem que lembrar dos nossos amigos da Delavia. Você que assiste esse programa, não esqueça, uma das 60 lojas, descontos de até 30% ou parcelamento em 8 vezes sem juros no cartão de crédito. Você liga lá no Ronaldão, comprou seu Huayra Roadster Benny Caiola. Ronaldão, seguinte, preciso de um jogo de troféu R porque nós temos um Octane Track Day no final de semana. Tá? Qual que é a medida? Tá acostumado com as medidas dos Porschinha? Não, irmão. Quero 355 na traseira. Beleza, daqui a 3 meses chega, tem que pedir na... Ah, mas eu já vi de Aventador lá, viu? Não duvido que o Ronaldão arrume. Não, Consegue, claro que consegue, é filho, Pirelli. pelo amor de Deus. É Pirelli, Você tem uma consegue. ideia? Era a maior medida de pneu de rua de um carro que era da Comfort na década de 80. Lembro. Era 350 mm. Nossa senhora. Mas, meus amigos, com isso nós encerramos as novidades do velho continente, no caso da velha bota da Itália. Você que chegou no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ative a notificação no sininho, deixa um like. Essa é a única maneira de vocês não perderem tudo de novo que nós fazemos e nós continuarmos crescendo. E se vocês gostam da Cartigo, nesta tela final, onde eu estou apontando, vocês podem ver a última Cartigo que nós fizemos, certo, Will?